Amém. Eu quero falar sobre força espiritual. Essa é um assunto fundamental, porque nós vivemos numa época de fraqueza. E ao mesmo tempo, quase sempre que falamos de força espiritual, estamos falando sobre algo que a Bíblia não diz. Enveredamos pelo caminho do misticismo e somos uma geração fraca. Então Efésios 6, 10 fala sobre homens fortes espiritualmente. Essa não tem sido a cara da igreja da nossa geração. Paulo diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe? A expressão do apóstolo Paulo aqui, nós meditamos nesse texto uns 2 cultos e vamos meditar ainda, eu até chamei de Everest, concentrados na ideia de que soldados não podem estar nus, e que o melhor lugar para nos revestirmos da armadura de Deus era Romanos. Então com isso nós, a partir daqui, olhamos assim, panoramicamente, Romanos já em 2 passagens, e vamos continuar, porque eu estou devendo aos irmãos a finalização disso. Mas hoje eu quero olhar outra coisa. Lá nós estamos falando sobre soldados nus, mas aqui, antes de falar sobre a armadura, Paulo diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Aí ele vai dizer: e tomai toda a armadura. Você vê que antes a expressão é estar firmes, e aí revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes. Então você deve fortalecer no Senhor na força do seu poder, para tomar toda a armadura e para ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Depois, de novo, no versículo 13, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir. Essa palavra comunica a ideia de algo mais. Estar firme, resistir, enfrentando todas as coisas que possam se levantar contra nós, mesmo no dia mau, vocês devem ficar firmes. Então ele prossegue: ficar firmes. Então o contexto imediato do apóstolo Paulo, que ele repete, é estar firmes. Vocês devem ser pessoas fortes, pessoas firmes. Essa é a ênfase. E você vê, ele fala sobre essa ênfase antes de botar a armadura. Por quê? Nós sabemos que a armadura é essencial. Soldado nu não dá. Mas imagine um soldado tuberculoso indo para a guerra. Não importa a armadura que você coloque sobre ele, é o que Paulo está dizendo. Se o cara é fraco, a armadura só serve ainda para o cara ficar mais pesado. Força, estar firme, fortalecei-vos para colocar a armadura. Um soldado, a armadura, as armas é essencial, mas ele precisa ser um soldado forte, não fraco. Uma pessoa fraca que mal consegue se levantar da cama, não adianta botar uma armadura nela. Ela não pode resistir Satanás, nem suas astutas ciladas, se ela é fraca. E a armadura não vai ajudar, porque essas duas coisas têm que andar juntas, sabe? Este é o grande argumento e o grande chamamento do Novo Testamento aos cristãos. Vocês são pessoas que devem ser fortes e devem ficar firmes, devem ser fortes espiritualmente. Ou seja, a igreja não é considerada em nenhum lugar do Novo Testamento gente fraca e enferma. A ideia, eu já disse isso aqui, que a igreja é um hospital, não é verdade. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus veio para os doentes, mas para curar os caras, não é para o cara ficar lá internado 50 anos. Jesus veio para nos dar nova vida. A igreja nunca é comparada a um hospital onde as pessoas ficam lá doentes por resto da vida, até porque isso não seria um bom hospital. Imagina, o cara está internado lá há quanto tempo? Sei lá, 30 anos. Gente, mas que tratamento é esse que estão dando para esse cara? Não é? Ele não fica bom. Mas nós vivemos numa sociedade que a psicologia diz que todo mundo é doente. Sabe, o cara que se embriaga é doente, o cara que bate na esposa é doente, o cara que... tudo, o cara é doente. Por quê? Porque assim não há um mal moral. Todo mundo precisa de tratamento e pena. O pecado acabou, e isso contaminou a igreja abraçou a ideia de que a igreja é um lugar de gente doente, as pessoas ficam doentes a vida inteira. Paulo diz: não, vocês devem ser homens fortes e ficar firmes.
devem fortalecer-se no Senhor para botar armadura e para resistir. O que caracteriza o Filho de Deus é que ele resiste, é que ele é forte. Devemos ser como soldados e não como doentes, soldados engajados no exército de Deus vivo. A igreja precisa ser vista dessa maneira, não como algo fraco, gente que está se tratando para o resto da vida e mal consegue andar, ficar em pé. Então, olhe para a vida natural, há uma infinidade de coisas que nós fazemos para ficar firmes. O nosso grande medo é a gente não ficar firme um dia, sabe? O grande medo da velhice é que os músculos começam a ficar fracos, não é assim? Dizem que a partir dos 30 anos você começa a perder tantos por cento de massa muscular. Então o velhinho começa a ter dificuldade de andar, não há mais firmeza. Nós não queremos isso, então o que a gente faz? Sei lá, toma remédio, vitamina, cálcio, faz tudo para ficar firme. Então a gente vai para uma perspectiva médica e vai para a perspectiva do exercício. Agora as praças estão com as coisinhas, sempre que eu estou por aí andando, vejo os velhinhos lá, tem um negócio assim que roda, não sei para que aquilo serve, mas roda. Para quê? Para ficar firme. Foi dito para eles, para nós, vocês precisam exercitar esses músculos, esse troço vai ficar fraco. Então, do ponto de vista médico, do ponto de vista de exercício, do ponto de vista dietético, você tem que comer coisas, vitaminas, tem que comer coisa boa. Para quê? Para manter a sua força. Você vai ficar fraco. Bem, a Bíblia está dizendo, essa é a mesma coisa no que diz respeito à igreja. Se a igreja tem que funcionar como ela foi chamada para ser no mundo, ela tem que estar firme. Ela é composta de homens fortes espiritualmente falando. Mas o que é ser forte espiritualmente? Sabe? Eu quero fazer uma grande introdução a respeito disso, então, hoje. Bem, Paulo está falando de coragem, está falando de convicção, está falando de gente que tem um pé firme, que tem uma fé em Deus que é intransigente, alguém que não é fraco, alguém que não vive vacilando, alguém que não vive derrotado, alguém que não vive com medo, alguém que não vive assustado. É por isso que Paulo mostra os poderes dados a nós em Cristo. É por isso que ele diz em Romanos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A igreja não é um lugar de gente assustada, medrosa, apavorada. É gente que pode enfrentar, gente que pode ser perseguido pelo mundo, sem ser intimidado, perseguidas, sabe, no colégio, na faculdade, perseguido pela filosofia do mundo, sem se intimidar. É isso que ele está falando. Alguém que pode, em todos os sentidos, sabe, estar firmado naquilo que Deus chamou ele para ser. Então nós estamos falando de gente que não dá lugar ao medo, que nunca busca o caminho fácil, de pastores que não vão pregar o caminho mais fácil para ser aceito nem pela igreja, nem pelo mundo, mas que está firme. Alguém que não fica olhando qual é o lugar mais seguro, qual é o lugar mais confortável, qual é o lugar que eu vou sofrer menos. Paulo está falando sobre alguém que vive sobre princípios bíblicos, que não racionaliza em nenhuma área da sua vida para baixar essas convicções. Alguém que está firme, é alguém que está forte contra toda oposição. O que ele está dizendo é que a igreja não é composta de gente que acorda de manhã choramingando para a vida. É alguém corajoso o suficiente para enfrentar os desafios, que é viver no mundo consagrado à mentira, como sendo aquilo que descreve a igreja, o baluarte da verdade. Alguém que vive por princípios e não por caprichos. Alguém que vive por princípios bíblicos e não pela opinião da população, nem do governo, nem da maioria. É isso que ele está falando. Alguém que se move na direção que Deus apontou para nós, prossigo para o alvo, mesmo que no meio do caminho esteja o inimigo, a dor, ele se mantém pressionando na direção que Deus quer. É isso que é força espiritual. Não tem nada de batalha espiritual que ensinam hoje. Esse é o tipo de virtude, sabe, que faz alguém forte. Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
E aí tomar a armadura. Porque gente fraca não adianta ter a convicção. A armadura são toda a verdade de Deus. Mas que adianta toda a verdade de Deus para a gente que quando vem o perigo, ou quando vem a opinião do mundo, ou quando ele acha que as pessoas vão desprezar ele abre mão da verdade. É aquele que assume riscos graves, firmado na verdade. É disso que nós estamos falando, sabe? E isso é a maior necessidade da nossa geração, porque nós vivemos um momento de fraqueza quanto à verdade, de uma igreja que capitulou diante do mundo, abraçou seus valores. Grande parte dos cultos nesta noite é culto ao dinheiro, e as pessoas que não cultou o dinheiro agarrando-se ao dinheiro de outra forma. Nós vivemos uma geração que capitulou diante do mundo, que não está firme, que comprometeu a verdade, que fraquejou diante do mundo. E Paulo está dizendo: a igreja precisa ser forte espiritualmente, sabe? E não estamos falando apenas de força de personalidade, embora isso seja uma virtude que nós admiremos na vida natural. Nós gostamos de pessoas que têm convicções fortes, não é aquelas pessoas que não conhecem Deus, mas pessoas de convicções fortes. Isso há algo de viril a respeito disso. Uma pessoa que não só acredita que uma coisa é correta, mas que vive de acordo com aquilo que ela acha ser correto. Nós gostamos aí na vida de pessoas que têm caráter, gostamos da nobreza do caráter das pessoas, damos honra a isso, achamos uma virtude importante. A palavra integridade, ela fala disso, uma pessoa que é consistente com aquilo que ela crê, ela é íntegra, ela não fala contra os políticos e depois dá um dinheiro ao guarda para não ser multado. Ela é íntegra. A vida dela expressa o que ela diz. Nós honramos isso. Mas não é sobre isso que nós estamos falando, não é? Essa coisa natural, da personalidade. Paulo está dizendo: nós precisamos de uma igreja forte espiritualmente. Você, e francamente, nós nascemos numa geração fraca, numa igreja fraca. E nós estamos fracassando, de tal maneira que se o mundo inteiro se tornasse evangélico, ele ia continuar do jeito que ele é. Porque nós somos como aquelas pessoas que conquistavam o Império Romano, e aí as pessoas viravam romanas, elas queriam ser romano mesmo. Então elas só conquistavam o Império Romano para dizer: agora a gente é romano também. E eles viviam igual os romanos, e o Império Romano continuava. Então, a fraqueza se tornou uma virtude na nossa mente. Na mente da nossa geração, as pessoas dizem: pastor Josemar, você leva as coisas muito a sério. Você está vendo? Levar a coisa a sério não é bom hoje em dia. Você leva a verdade a sério demais. A gente tem que negociar algumas coisas. Temos que negociar a verdade de Deus, ou seja, vamos ser fracos. Nada disso de convicções fortes. Nós vivemos num momento de fraqueza, num tempo de vacilação, num tempo de comprometimento. As pessoas dizem para nós, e as pessoas que enchem as igrejas também: não vamos tornar a mensagem ofensiva, não vamos manter convicções doutrinárias muito fortes, porque se a gente manter a convicção muito forte, aí a gente vai ter problema. Você vê, é isso que Paulo está dizendo. Não vamos falar nada que ofenda o pecador. Por quê? O pecador ofende Deus o dia inteiro. Por que ele não pode ser ofendido? Pela verdade. Por quê? Mas é essa geração que nós vivemos. Há uma necessidade. Se você perguntasse qual a necessidade mais desesperada da igreja, é essa necessidade que o apóstolo Paulo está chamando aqui as pessoas. Nós temos milhares de pastores e de igrejas, mas na verdade o que nós temos são homens fracos, púlpitos fracos, pregando mensagens fracas para uma congregação fraca. E é isso que Paulo disse: a igreja não é isso. Este é um tempo para nós sermos fortes. Então, algumas pessoas pegam a palavra de Deus para torcê-la para o mal. Paulo diz assim, por exemplo, 2 Coríntios 12, 17: por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte.
Aí as pessoas usam esse texto e dizem assim: está vendo, eu sou muito fraco, pastor, eu sou fraco, sou igual Paulo. Não, você não entendeu o que Paulo está dizendo. Ele está falando de uma fraqueza, mas não moral. Não, querido. Ele está dizendo que quando ele era fraco, a fraqueza de se receber injúria, de ser espancado, de ter enfermidade, do Império Romano ser forte, espancar ele, jogar ele na cadeia, que em tudo isso, ele era forte. Mas há pessoas que têm uma fraqueza e querem apelar para uma aura de alguma coisa nisso. É uma fraqueza que desonra, é uma fraqueza pecaminosa. E quando você é fraco assim, você é fraco mesmo, não é forte. Paulo diz: quando eu sou fraco, eu sou forte, porque há uma força em mim que eles me espancam e eu continuo prosseguindo para o alvo. Eu estou com essa enfermidade, mas ela não vai me atrapalhar, porque eu vou continuar prosseguindo para o alvo. Você vê? É por isso que ele diz: quando eu sou fraco, eu sou forte. Sou forte. Mas a maioria das pessoas, quando são fracas, são a própria fraqueza. Por exemplo, você pode dizer assim: Davi, quando foi fraco com Betsabá, ele foi forte? Não, ele foi fraco mesmo. Aquilo ali é pecado. Não é sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Sansão, quando foi fraco, foi uma vergonha. Pedro, quando negou Jesus, não podia dizer: olha, quando eu fui fraco naquela hora, eu fui forte. Não, você foi fraco, você foi a própria fraqueza. Você foi uma vergonha. É isso. Paulo está dizendo: quando eu sou fraco, injúria, doença, desprezo, nada disso faz eu recuar 1 milímetro, pelo poder de Deus que opera em mim, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. É sobre isso que ele está dizendo, é sobre essa força. E o melhor texto para nós vermos isso está em 1 Coríntios 16, 13. Para nós começarmos nesta noite a entender o que é força espiritual. Paulo diz em Romanos, por exemplo, 4:20, que Abraão era forte na fé. Em Hebreus 11:34, ele fala sobre os heróis da fé. A característica deles, da fraqueza, tiraram forças. Na batalha se esforçaram e puseram em fuga exércitos de estranhos. É o que Paulo está dizendo, sabe? O poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza dessas pessoas. Eles eram desprezados pelo mundo e o mundo achava eles nada, eles eram fracos, podiam pisar neles, serrar eles no meio e bater neles, mas eles eram fortes, porque da fraqueza eles tiraram forças. Então Efésios 6:10, Paulo diz: seja forte no Senhor e na força do seu poder. É sobre isso, isso é força espiritual. Se você ler Hebreus 11, está cheio de modelos de homens assim, sabe? Mas aqui em em 1 Coríntios, como eu falei, 16, isso é resumido, sabe, de uma maneira maravilhosa para nós. Diz assim: vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas em amor. Isso é maravilhoso, sabe? Você não perde o amor por ser firme, se portar varonilmente. Mas o que é essencial? O que isso significa? O que Paulo está dizendo aqui, a tradução, como nós vimos, é portai-vos varonilmente, sejam homens, a tradução. Não é a melhor tradução, eu diria, da palavra grega que foi usada para nós, mas é completamente compreensível porque os tradutores usaram essa expressão. Eu diria que ele está dizendo: comportem-se de maneira corajosa. O Filho de Deus foi chamado para se comportar assim. Então, a palavra que Paulo usa é o pax lugamina. E sempre que você vê uma palavra assim, você recorre ao original, porque você quer ver como aquela palavra foi usada na Bíblia, para você ter o sentido exato dela. Mas essa é uma palavra difícil, o pax lugamina. Por quê o pax lugamina? Porque ela não aparece mais em nenhum lugar no Novo Testamento. Paulo só usou ela aqui e em nenhum outro lugar aparece. Então nós não temos comparativos, textos, que nós possamos comparar o significado básico de se conduzir de forma corajosa. O que exatamente é essa forma corajosa na sua plenitude, da qual nós somos chamados? Então, os tradutores colocaram: hajam como homens. Ou então, algumas versões: portai-vos varonilmente.
Isso é porque eles fizeram isso, porque nos tempos antigos, e eu vou falar isso com vergonha, mas nos tempos antigos, homem era sinônimo de coragem. Falar hoje, pô, se porte como homem não quer dizer muito, mas naquela época isso queria dizer muita coisa. Porque a vida na época de Paulo, na época antiga, era uma vida cheia de riscos. E se você for até o Velho Testamento, era uma vida ainda mais cheia de riscos. E se você pergunta, como é que é? O que é? A Bíblia está dizendo para mim, eu tenho que ser forte espiritualmente, me portar como um homem. O que é se portar como um homem? É melhor a gente não olhar para a nossa geração, né? Vamos olhar aqui para a Bíblia. Para nós sabermos exatamente o que ele está dizendo. Em nossa sociedade, pode ser difícil responder, porque os homens agem de todo tipo de forma diferente. Há homem que age como mulher, há homem que age como bicho, há homem que age de maneira bizarra e desastrosa. Então, mas houve um tempo, houve um mundo em que os homens eram sinônimo de coragem e força. Essa é a época do apóstolo Paulo, essa é a época antiga, sabe? O homem tinha que esculpir e viver num ambiente difícil, ele tinha que construir sua casa com suas mãos, se ele quisesse ter uma família, ele tinha que limpar e arar a terra, ele tinha que proteger a sua família, ele não podia ligar para a polícia, ele tinha que saber usar a espada, ele estava sempre sob perigo de a tribo dele, o país dele, a vila dele ser atacada por homens armados, ele tinha que estar sempre com a sua espada, e não adiantava ter uma espada, ele tinha que saber usar a espada. As mulheres esperavam que os homens as protegessem seus filhos, protegessem suas casas. Não era como as guerras de hoje, em que a gente tem fuzil. Não, as pessoas tinham que lutar de maneira braçal, cara a cara, com espadas. Então houve um tempo no mundo em que um homem tinha que defender sua propriedade, ele não podia sair correndo para chamar alguém, sabe? Ele tinha que defender a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida da sua esposa, sob qualquer circunstância. Ele estava sempre a um passo de um combate mortal, com pessoas preparadas. Então ele tinha que esculpir o seu caráter com determinação e coragem, e se preparar, e se encher de energia, porque eles viviam num tempo difíceis, de doenças, de pragas, de guerras, de ataques, de assaltos. Os homens enterravam a grande maioria dos seus filhos na infância. Eles precisavam ser uma fortaleza. E os homens eram homens em momentos como esse. Eles tinham que dormir com essa atitude e acordar com ela. Então era uma sociedade que as pessoas sabiam qual era o papel do homem. O cara não casava, sabe? Ele tinha que saber disso. Olha, eu vou casar, vou proteger uma casa, vou proteger uma família, meus filhos, eu vou lutar, eu vou enfrentar inimigos, eu vou defender a minha casa. E ele tinha que fazer todas essas coisas. E a sua esposa e seus filhos eram seus ajudadores, mas era essa a sua responsabilidade. Ele não chamava a mulher dele e saía correndo para ela ir lá ver o que os inimigos estavam querendo invadir. Ele tinha que ir, era ele é o responsável. Você pode ler como Abraão saiu em guerra para salvar o sobrinho dele, que outro rei foi lá e pegou o sobrinho dele e os bens vamos lá, pega as espadas, vamos lá. Ele não falava, Sara, tem um problema lá, Sara, é melhor você reunir as mulheres e ir lá. Não, homem era homem. Significava ser forte, exercitar seus músculos, não na academia, para depois ficar se olhando no espelho. Não era essa coisa ridícula, era uma questão de vida ou morte, de defender questões graves, em conflitos. Ele tinha que estar equilibrado emocionalmente. Agora, olha a nossa geração, os homens da nossa geração vivem com crise de estresse. Por quê? Por causa do trânsito. Faça-me um favor, queridos. Eu vivo estressado, meu cabelo está caindo, eu tenho que tomar remédio. Por que você tem que tomar remédio? Tu tem que lutar braçalmente, está com a espada, as pessoas estão te atacando. É isso.
Você tem que enterrar um filho toda semana? Não, não, é porque o trânsito fica engarrafado. Por favor, é óbvio que a palavra perdeu peso. O maior conflito que o homem tem vivido é se o time dele vai... A maior emoção é se o time dele vai fazer o gol ou se vai levar o gol, enquanto ele está sentado comendo pipoca e tomando refrigerante. Nós estamos acostumados com esse tipo de esforço pífio. Obviamente, nossa sociedade perdeu o peso do que eles querem dizer com a palavra. O Pax Lugamina, sabe? E o papel do homem foi redefinido e na sociedade. Não é mais o que costumava ser, não é mais sinônimo de coragem, sabe? Mas é por isso que os tradutores, quando pensaram, olha, qual é o símbolo de alguém que essa palavra quer dizer no mundo grego? É um homem corajoso, como um guerreiro como Neemias. Neemias tinha que construir um muro, mas o que acontecia, queridos? As pessoas queriam matar eles não ficaram apavorados, pensando, meu Deus, eles querem me matar, eu estou nervoso, eu não consigo botar o tijolo. Não, vamos fazer o seguinte, vamos construir um muro, cada um com a sua espada, porque se eles aparecerem, a gente para de construir o muro e luta com eles. Era esse o clima em que as pessoas viviam. Não tire a espada. Imagina se você tivesse trabalhado todo dia assim. Era assim, os homens eram assim, ninguém podia ficar, Neemias, eu não consigo, eu estou apavorado. Então, o Pax Lugamina é a palavra que Paulo usa, ajam como homens, assim. Só que ele não está falando para homem aqui, está falando para toda a igreja. Portai-vos varonilmente. Então o Novo Testamento não usa esse verbo, mas felizmente ele aparece muitas vezes no Velho Testamento, que foi escrito em hebraico, mas nós temos a Septuaginta, que é uma versão em grego da Bíblia, que foi escrita séculos antes de Cristo nascer. Então o mundo grego, quando foi traduzida a Bíblia lá, séculos antes de Cristo nascer, por sábios judeus, eles sabiam exatamente a palavra grega que expressava o que o hebraico queria passar, e essa palavra aparece. Então, apesar de ela aparecer uma única vez no Novo Testamento, ela aparece um monte de vezes no Velho Testamento. Então nós temos boa base. Por exemplo, Deuteronômio 31, Moisés estava morrendo e as coisas iam passar para a responsabilidade de Josué. Nós sabemos quantos inimigos ferozes Israel tinha no deserto, gente querendo matá-los, destruí-los. E Deus diz para Josué, você não deve se preocupar com os inimigos, sabe? E diz assim, Deuteronômio 31:3, o Senhor teu Deus passará diante de ti, Ele destruirá essas nações diante de ti, para que tu possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem falado. Então vem o versículo 6, e aparece a palavra que o Paulo usou, seja forte e corajoso, Josué, não fique com medo, você tem a minha palavra, eu estou contigo, agora você vai ser homem. É isso que Paulo está dizendo, vai ser corajoso, você não vai olhar para aqueles caras armados e ficar apavorado, você vai ser forte e corajoso, seja forte e corajoso, não tenha medo. Esse é o lado negativo, né? O positivo é seja forte, o negativo é não tenha medo, porque o Senhor vosso Deus é quem vai com você, Ele não te deixará, nem te desamparará. Deus falou isso com o povo, sabe? Então depois é dito assim, para que você então Moisés convocou Josué e ele disse na presença de todo Israel, Deus falou com o povo de Israel, sejam fortes e corajosos, aquela palavra. Aí agora Moisés chama Josué, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhe daria, e você repartirá entre eles a herança. Então aqui está o ponto, Deus está dizendo ao povo, sejam fortes e corajosos, e Moisés está dizendo para Josué, seja forte e corajoso. A palavra vai aparecendo, e vai então sendo esculpido para nós o significado da força espiritual que Deus quer para nós, que Paulo está dizendo lá, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Por exemplo, em 2 Samuel, no capítulo 10, Joabe está cercado por inimigos ferozes, de todos os lados, não dá para fugir. Então não adianta, o que você pode fazer? Inimigos de todos os lados.
Você pode ter uma crise nervosa, ficar morrendo de medo, ou aparecer a palavra que Paulo usou. É o que vai acontecer. Em 2 Samuel 10, 9, eles estão cercados. Então Joabe fala para eles assim, para os comandantes: o que nós vamos fazer? Vamos ficar desesperados? Vamos ficar com medo? Vamos chorar? Vamos sair correndo? Não! O que nós vamos fazer? Versículo 12: seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e o Senhor faça o que lhe achar melhor. Vamos lutar. Pegue as suas espadas. Estamos cercados, eles são poderosos, parece que todos nós vamos morrer nesse dia. Vamos lutar, e seja o que Deus quiser. Se Deus quiser que nós venhamos morrer hoje, vamos morrer, mas vamos defender a causa de Deus nesse dia. Essa é a palavra, o Pax Lugamina. Seja forte e corajoso, ou seja, o que foi dito a Israel, o que Deus disse a Israel, o que Moisés disse a Josué, agora Joabe está dizendo aos líderes que lutam e que estão reunindo os exércitos de Israel: estamos cercados, vamos ser fortes e corajosos por Deus. Em 1 Reis 2, encontramos Davi, chegando no momento da sua morte. Ele está morrendo, está deixando um reino. Ele chama o seu filho, e ele diz assim: estou para seguir, 1 Reis 2, 2 e 3, o caminho de toda a terra. Ele está dizendo para Salomão: Salomão, estou morrendo. Imagine, Davi, o maior rei da história bíblica, um dos maiores reis da história. Não é fácil perder um líder assim. E ele diz: Salomão, estou morrendo, por isso seja forte e seja homem. O Pax Lugamina, seja homem, obedeça ao Senhor seu Deus. Vai esculpindo o sentido. Obedeça a Deus, obedeça o que Deus exige, ande nos seus caminhos, obedeça os seus decretos, ande nos seus mandamentos, conforme se acham escritos na sua palavra, sabe? Isso é repetido em 1 Crônicas 22, 11 e 13. Então essa palavra, graças a Deus, ela apareceu uma vez só no Novo Testamento, mas ela vai aparecendo e aparecendo. É uma expressão muito comum no Velho Testamento, o Pax Lugamina. Como você faz isso? Mantenha a verdade de Deus, Salomão. Seja homem, seja forte, não capitule, obedeça ao Senhor o seu Deus, obedeça o que Deus exige, custe o que custar. Como o Joabe usou: vamos guerrear hoje que estamos cercados, e Deus faça o que Ele quiser, mas sejamos fortes e corajosos. Não é época de fraqueza, e nem de queremos fazer um acordo com o inimigo. Ou seja, ande nos seus caminhos, mantenha os seus estatutos, os seus mandamentos, suas ordenanças, seus testemunhos. Ou seja, faça o que Deus disse. Você conhece a verdade de Deus, que é a armadura de Deus. Agora, não tenha medo de vestir essa armadura e enfrentar a peleja. E seja o que Deus quiser. Seja inflexível, não abra mão da verdade. Seja inabalável, não seja intimidado pelo mundo, não seja intimidado pelo diabo. Para quê? Para poder resistir firme contra as astutas ciladas do diabo. É assim que Davi está falando para Salomão. É a mesma coisa: seja homem, Salomão. Não fique aí: a papai vai morrer, como vai ser? Seja homem. Deus não morreu, Deus não vai morrer. Ele quer que você viva para Ele. Por fim, eu podia ficar mencionando como a palavra aparece no Velho Testamento, mas 2 Crônicas 32, Ezequias está cercado por um grande rei dos assírios, Senaqueribe, e uma multidão que não pode ser contada, está armada até os dentes para destruir Israel. O que você pode fazer? Nós que ficamos, sei lá, traumatizados com o trânsito e quase damos um colapso. O que eles iam fazer? Uma multidão incontável de gente armada para matar todo mundo, para estuprar suas esposas, matar seus filhos. Então o rei Ezequias chama os oficiais militares, em 2 Crônicas 32, 6, e diz para eles: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem desanimem,
por causa do rei da Síria e do seu enorme exército que está com ele. Pois conosco está um poder maior do que o poder que está com eles. Com eles está apenas o poder humano, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar a travar as nossas batalhas. Amém, queridos? É isso. Ele usou a mesma palavra: sejam homens fortes, corajosos, porque o poder que está conosco é maior. E a Bíblia diz: e o povo ganhou confiança no que disse Ezequias, e eles ganharam a vitória, sabe? Eles não tiveram que comprometer-se com o inimigo, não. Então Deus, a palavra Pax Lugamina, ela aparece Moisés falando para Josué, Deus falando para os israelitas, Joabe falando para os israelitas, Davi falando para Salomão, Ezequias falando para os oficiais: sejam fortes. É aquela palavra única que aparece lá, dessa mesma maneira, com essa mesma grafia que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, sabe? Palavra a qual todos os crentes devem responder. Sem isso, colocar armadura é inútil. Sem essa força, essa coragem. É por isso que Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder e tomai toda a armadura de Deus. A armadura é para a gente assim. E ela aparece também de novo no Salmo 27, 14. No Salmo ela aparece várias vezes, mas aqui: espere no Senhor e seja forte. Enche o seu coração de coragem. Em outra versão: espere no Senhor, seja forte, coragem. Espere no Senhor. Salmo 27, 14. O que ele está dizendo? Não dê lugar ao medo, não dê lugar ao inimigo, não dê lugar à intimidação, não dê lugar ao prestígio, à popularidade, à ideia de que vocês podem negociar. Não sinta medo de ser desprezado, não sinta medo de ser maltratado. Vocês representam a verdade de Deus no mundo. Não procure o caminho mais fácil, não procure o lugar mais seguro, não ceda à pressão, não deixe o mundo conformar vocês, como Paulo diz em Romanos 12. Esteja disposto a enfrentar a dificuldade, esteja disposto a enfrentar o desafio. Conheça o seu inimigo, suportem a dor, defendam aquilo que é reto, que flui da palavra de Deus, pressionem para a meta, de maneira forte, corajosa. O Pax Lugamina é isso. Todas essas passagens, sabe, vai delineando isso, mas nenhuma delas formata tão bem quanto em Josué capítulo 1, quando o manto passa para Josué e Deus fala com ele. Aqui a palavra fica claríssima para nós o que é força espiritual. Não é nenhuma reunião de batalha espiritual. Então Deus chama Josué 1, versículo 5, e diz para ele assim: ninguém será capaz de resistir diante de você todos os dias da sua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Eu não te deixarei e eu não te desampararei. Isso é uma coisa maravilhosa. Nós nunca devemos pensar como vai ser o mundo quando nós morrermos. Basta nós sermos fiéis a Deus na nossa geração. A próxima geração, Deus vai levantar os seus homens. Daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, isso não é a nossa responsabilidade. O que Deus está falando para José é o seguinte: Moisés vai morrer, mas eu não morro. Eu sou Deus, e assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, e ninguém vai te resistir. Então vem a palavra de Deus para Moisés, essa palavra: seja forte e corajoso. Para quê? Para você dar a este povo a posse da terra que jurei aos seus pais dar-lhes. Apenas seja forte e muito corajoso. Como? Tenha cuidado de fazer tudo o que eu ordenei, de andar em toda a minha palavra, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, de modo que você possa ter sucesso aonde quer que você vá. Força espiritual dessa palavra vai sendo delineada. Não se desvie da minha palavra, seja forte e corajoso, porque a tentação é se desviar da verdade para encontrar um caminho mais fácil nesse mundo. É o pastor comprometer a verdade porque ele está sentindo a pressão do mundo, da igreja, de qualquer coisa que seja.
É vocês fazerem a mesma coisa onde vocês vivem, como vocês vivem. Então seja forte e corajoso, porque é inútil se alegrar na armadura que Deus nos deu, na verdade de Deus, na ortodoxia, se isso não acontece comigo, porque eu vou comprometer essa verdade, no momento que ficar mais difícil, no momento que for mais cômodo, ou naquilo que eu mais amo, o dinheiro, ou o prazer, ou o reconhecimento dos homens. Então essa palavra significa ser forte e corajoso. Viva com coragem suas convicções. É isso que Paulo está dizendo lá, é isso que Deus está dizendo aqui. Sejam fortes na sua convicção pela verdade de Deus, esteja disposto a sofrer, esteja firmado e fundado na palavra de Deus. No versículo 8, este livro da lei, a lei de Deus, não se desviará dele a sua boca, você vai meditar nele de dia e de noite, e tenha cuidado de fazer tudo conforme está escrito, ou seja, no negativo. Não trema e não se espantes, porque eu vou estar contigo. Essa é a minha verdade. É uma exortação tremenda de coragem, força espiritual, no pior cenário possível que o homem podia estar. Ele podia estar tremendo, dizendo: Senhor, os caras são muito poderosos, há muita arma. Não, seja forte, essa é a minha causa. O meu poder está comprometido tão somente com a verdade. Fique firme na verdade, não se desvie dela, não se afaste, não negocie. É um tempo de convicções profundas. Queridos, como nós precisamos disso, de força espiritual, porque essa é uma época de fraqueza. A nossa geração é uma geração fraca, a igreja da nossa geração é uma igreja fraca. Nós escolhemos o caminho mais fácil, nós nos desviamos da verdade, nós comprometemos a verdade de Deus diante das dificuldades de não ser aceito por um mundo que não ama a verdade de Deus. Deus, Paulo, Davi, está dizendo para nós: sejam homens e fortes. Então, Efésios capítulo 3, e isso nos dá um estímulo, porque Paulo está dizendo: isso não é um papo estimulante, eu não estou aqui no domingo reunindo vocês para dizer: sejam fortes, estão lá, vamos lá, para que amanhã você já passe esse efeito. Não, sabe? Aqui no capítulo 3, no versículo 14, Paulo diz assim: por esta razão eu me ponho de joelhos diante de Deus, de quem toda a paternidade no céu e na terra toma nome, ou seja, o Deus que é a fonte de toda a vida e de todo o poder. Paulo está dizendo aqui: eu me coloco de joelho, a fim de que Deus conceda, segundo a riqueza da sua glória, que vocês sejam fortalecidos com poder pelo seu Espírito, no homem interior. É isso. Ou seja, Deus dá uma ordem, uma exortação, mas ela só pode ser cumprida no poder que Deus provê. Sejam fortes e corajosos no poder do Espírito no homem interior. Então Paulo diz: eu me coloco de joelhos, suplicando a Deus que vocês sejam fortalecidos. Assim ele tinha dado a ordem: sejam fortes, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. E agora eu me ponho de joelhos para que vocês sejam fortalecidos. Ou seja, Deus concede o que Ele ordena, no poder do seu Espírito. Não estamos falando então aqui de conversa estimulante, de papo de psicologia, de tentar botar o moral elevado. Isso acaba logo, na primeira batalha, quando a coisa fica difícil. Ele está dizendo, ele está chamando a gente para uma vida controlada pelo Espírito de Deus, sabe, que é uma vida consistente com a verdade. Isso é ser forte espiritualmente. Não basta uma convicção de que algo é a verdade. Aquela verdade é a armadura que nós temos que vestir, mas sem a força, a coragem para a batalha, nós capitulamos com a nossa armadura, nós saímos pela esquerda e pela direita, ou nos desesperamos. Então essa chamada nós temos, vai sendo delineada para nós. Número 1, ela fala do conhecimento da palavra de Deus. Número 2, essa força é um compromisso de viver segundo esta verdade no mundo. 3, é o Espírito Santo que infunde essa verdade no homem interior. Então agora que nós já entendemos o que a palavra quer dizer, nós precisamos
pensar na força espiritual de maneira prática, como está em 2 Timóteo capítulo 2, nesses minutos finais. Aqui nós estamos falando de alguém, sabe, que tem um conhecimento verdadeiro, foi ensinado pelo apóstolo Paulo, Timóteo, alguém que tem convicções, alguém que vive de acordo com essas convicções, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a força espiritual é um homem que vive, não importa quão difícil seja, ele confia em Deus, ele obedece à palavra de Deus, porque ele tem uma firme convicção, coragem espiritual, fortaleza. Mas o que significa isso? Sabe, o que lhe parece? Como você define um cristão forte numa época de fraqueza? Eu entendo que eu preciso ser, eu quero ser, a ordem é ser. Sempre no meio da peleja da vida, nós somos tentados a comprometer a verdade. Aí está a fraqueza, aí está o homem não se comportando varonilmente. Era como se naquele tempo antigo, por exemplo, a Bíblia diz que enquanto Davi foi para uma guerra, os inimigos foram lá e roubaram a mulher dele, roubaram tudo. Roubaram tudo, é assim que eles viviam, queridos. Seus filhos. Então aqueles homens tiveram que pegar suas armas e ir lá enfrentar aqueles inimigos para pegar as mulheres dele de volta. É assim eram os homens. Então 1 Coríntios 16 diz, sabe, tudo deve estar energizado pelo Espírito que habita e que nos dá força. E eu fico contente de vir aqui para 2 Timóteo 2, porque Paulo diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Seja forte, Timóteo. Sabe, isso soa exatamente como Moisés falando com Josué, Davi com Salomão, Deus falando com Josué, Joabe falando com os oficiais, Ezequias falando com os oficiais. É o mesmo linguajar. Fortifica-te, meu filho, para enfrentar a batalha, Timóteo. Seja forte no Senhor, ser forte em Cristo. Fortifica-te na graça que há em ti. É um eco daquelas exortações, sabe, na vida prática de um jovem, numa época de grande pressão. Ele tinha tudo para fugir, para ficar com medo, é isso, ele estava vivendo uma época assim, de ser abalado emocionalmente. Agora, você está vendo, isso não é só um chamado emocional, aquela coisa vibrante, porque isso tem um impacto muito pequeno nas pessoas, ninguém vai viver pela verdade de Deus por causa disso. É o Espírito fortalecendo no homem interior. Então, Paulo chama Timóteo, não é uma questão emocional, é uma questão cognitiva. Conhecer a verdade de Deus, se encher da verdade de Deus, ser fortalecido pela verdade de Deus e ser corajoso para viver para a glória de Deus. Paulo está dizendo, é assim que a igreja é. Tu, pois, meu filho, ser forte, se revista dessa força espiritual, seja homem, como ele tinha usado aquela palavra, daquela forma que nós vimos. E eu quero compartilhar, então, sabe, Paulo foi preso 2 vezes, longamente, foi preso várias vezes, mas ele ficou preso durante um período longo 2 vezes, na segunda vez nós sabemos que no fim ele foi executado, mas na primeira vez que ele ficou preso, durante muito tempo, ele tinha em Timóteo, teve em Timóteo a vida toda, a pessoa mais próxima dele que conhecia o seu coração. Ninguém conhecia o coração de Paulo como Timóteo. Ele seria aquele sucessor. E a igreja de Éfeso foi uma igreja, a primeira igreja ali na Ásia, das igrejas da Ásia que são listadas em Apocalipse 2 e 3, e foi através dela que Paulo plantou aquelas outras igrejas que nós conhecemos. A igreja de Éfeso era uma igreja forte, poderosa, firmada na palavra, mas enquanto Paulo ficou preso a primeira vez, algum tempo, bastante tempo, a liderança e os pastores daquela igreja se corromperam ensinando coisas falsas, e a iniquidade entrou na igreja, e havia impiedade lá, e aquela era a igreja que Paulo dedicou a maior parte da sua vida. Nenhuma igreja Paulo ficou tanto tempo. Paulo ficou 3 anos lá, ensinando a verdade, fundamentando aquela igreja tinha saído completamente. Então Paulo, quando foi solto, foi para lá, porque havia coisas a serem feitas que só a autoridade apostólica que Paulo tinha poderia ser feita.
Por exemplo, ele menciona quando ele chegou lá, ele teve que tirar Himeneu e Alexandre, que eram líderes da igreja, eram pastores, cabeças. Isso era algo que Paulo não esperava que Timóteo fizesse. Era algo que ele mesmo tomou a responsabilidade de chegar lá naquela igreja e dizer: vocês dois não são mais pastores, vocês estão fora. Isso é uma coisa que um jovem não podia fazer, como era Timóteo. Himeneu e Alexandre eram homens importantes, mas eram pastores, líderes que andaram no caminho da heresia, se afastaram da verdade de Deus. Então Paulo chegou lá e tirou esses líderes. Isso é uma coisa muito séria de se fazer, porque você sabe que sempre há pessoas que ficam muito apegadas aos seus líderes. Era traumático, era difícil, haveria problemas. Então Paulo tomou essa coisa para ele. Mas Paulo, depois que fez isso, tinha que ir para a Macedônia, resolver outros problemas. Então ele disse: Timóteo, você vai ficar aqui em Éfeso e vai continuar consertando a bagunça que isso ficou. Essa igreja precisa voltar a expressar a verdade de Deus aqui na Ásia, ser o que ela foi feita para ser, um farol. E você vai ficar aqui para consertar tudo. E ninguém em sã consciência tem inveja da missão de Timóteo, um jovem que não era daquela igreja, não estava lá no dia a dia, que estava chegando para consertar tudo, para disciplinar, sabe, isso tira toda essa ideia que as pessoas têm, de que a igreja na época dos apóstolos, porque essa é uma ideia que não tem nenhuma relação com a Bíblia, mas hoje em dia tem que estar popular, de que a igreja naquela época não tinha, não, a igreja sempre foi assim, foi instituída assim, com liderança, um corpo organizado. Então foi tirado, foi colocado ele lá, e Timóteo tinha que continuar arrumando, enquanto Paulo ia para Macedônia, e no meio do caminho, Paulo deu todas as ordens, mas para dar mais força a Timóteo, para ensinar algumas outras coisas importantes, Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo. A carta que ele escreve a Timóteo, ele foi para Macedônia, mas Timóteo ficou lá com essa dura missão. Ele escreve a primeira carta a Timóteo para instruir mais Timóteo, que ele fosse forte, para levar aquela igreja de novo ao lugar onde ela devia estar. Então ele fala sobre como os homens deviam ser, como ele devia formar uma nova liderança, como devem ser os líderes na igreja, quais são as características que eles devem ter. E Timóteo tinha que implementar isso diante de resistência de pessoas daquela igreja, e ao mesmo tempo o Império Romano começou uma grande perseguição. Então Timóteo ficou sob a pressão interna de algumas pessoas que não queriam, e o Império Romano querendo caçar, matar. A vida não estava nada fácil para Timóteo. Ele era um jovem de 20 e poucos anos, e a Bíblia diz que ele ainda lutava contra o seu próprio coração jovem, com todas as lutas e tentações que os jovens lutam. Então Timóteo tinha que enfrentar as tentações da juventude, tinha que enfrentar o Império Romano querendo estraçalhá-lo, e tinha que enfrentar a oposição de pessoas da igreja que diziam: esse cara é muito jovem, como é que ele pode fazer essas coisas? Ele não pode, ele não está preparado, ele não tem capacidade. Himeneu e Alexandre foram tirados, mas Timóteo está com nada. Era essa a pressão. Ele tinha que lutar, a vida não estava de fácil. Então Paulo escreve essa primeira. Paulo está dizendo para ele: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, não seja fraco agora. É por isso que sempre é um papo, as pessoas dizem assim: eu sou fraco. Por que você está fraco? Hoje em dia isso é muito comum. É porque a igreja não me ajudou. Isso é mentira. A igreja não estava ajudando, o Império Romano não estava ajudando, tudo estava contra Timóteo. Paulo diz: seja forte, você foi chamado para ser forte, seja homem, naquele sentido que nós vimos, não é um sentido preconceituoso, porque Timóteo começou a sentir a pressão e abandonar o ministério da confrontação bíblica, é o que a Bíblia diz, sabe? Então Paulo escreveu a primeira carta, e depois Paulo foi preso, no meio dessa batalha toda, e Paulo escreve então a sua segunda carta, e ele diz, na segunda carta: eu lembro da fé sincera que há em você, Timóteo. Eu não questiono que há uma fé verdadeira em você, eu não questiono sua conversão, sua fé real. Ela primeiro habitou na sua avó Lóide, depois na sua mãe Eunice. Você é um cara que realmente é convertido. Então em 2 Timóteo 1,6 ele diz assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Que dom era esse? Era o dom de pregar a verdade. Timóteo estava ficando com medo de pregar a verdade, estava negociando a verdade, estava tentando pregar menos e pregar coisas que não aborrecessem as pessoas, que não aborrecessem o Império Romano. Ele diz: não, desperte o dom que há em ti, seja forte.
dom da pregação, da verdade para o mundo romano, para esta igreja. Faça o trabalho, ele diz, de evangelista, pregue o evangelho, edifique essa igreja, levante essa igreja. Você não pode estar abatido e fraco, porque Deus não nos deu um espírito de fraqueza e timidez, mas um espírito de fortaleza, para vivermos a verdade de Deus no meio dessa pressão, porque ele estava perdendo a força. Que tragédia, queridos, terrível é. Paulo não falou assim, realmente é um peso demais para esse jovem, gente. O Império Romano querendo matar, as pessoas na igreja criticando a juventude dele, sendo contra, ele lutando contra os pecados da juventude. Não, ele está dizendo assim, você não pode cair na frieza, desperte o dom que há em ti, de pregar a verdade. Então ele diz no versículo 7, Deus não nos deu um espírito de timidez, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Paulo está dizendo para Timóteo, isso é covardia. Você vê, a igreja, o nosso chamado não é um chamado para covardia, nem para o medo, nem para ficar a vida inteira, o evangelho é maravilhoso, mas eu sou tão fraco. Não, isso é a negação da verdade. Paulo está dizendo, Timóteo, você está se tornando um covarde, você está desanimando, você está perdendo a coragem, você está aí e a sua armadura está sendo inútil. Fortaleça-se na graça de Deus. Então ele diz no versículo 8, não te envergonhes da palavra de Deus, não fique atemorizado, portanto não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participe comigo das aflições do evangelho, segundo o poder de Deus que opera em nós. É isso que é poder espiritual, queridos. Essa é uma geração fraca e precisamos ser fortes. Timóteo estava fraco por causa da perseguição dentro da igreja, de que ele não era adequado, de que os pastores daquela igreja tinham sido tirados por causa de heresias, e ele tinha que pregar a verdade. E Paulo está dizendo, não te envergonhes por eu estar sendo tratado por um bandido, porque eu estou sendo tratado por um bandido, porque eu preguei a verdade, porque eu estou aqui na fraqueza da carne, apanhando nessa cadeia, eles vão me executar, mas eu estou aqui por causa da verdade de Deus. Sofra comigo como um bom soldado. Não há o linguajar da fraqueza, da psicologia que trata, tadinho do Timóteo. Não, você foi chamado por Deus, não se envergonhe do evangelho, não se envergonhe de mim, não seja covarde, seja forte, abrace a verdade de Deus, tenha convicções, porque era mais seguro se afastar um pouco. Hoje em dia, muitas pessoas, elas dizem, se Paulo pensasse como grande parte das pessoas dizem hoje, ele falava assim, vai para casa, Timóteo, porque a igreja não tem nada a ver com estar reunido aí, ter um povo, um ministério, não tem nada disso, cada um na sua casa, pessoal em Éfeso, vai cada um para a sua casa, isso aí está muito difícil, não é isso. Não, ele disse, guarda o tesouro que tem sido confiado a você. O que era o quê? As escrituras. Guarde a verdade de Deus que foi confiada a você, pregue. E então ele diz assim em 2 Timóteo 1,15, você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive todos, mas há líderes que eram grandes líderes, inclusive Fígelo e Hermógenes. É uma declaração trágica, essas pessoas não aguentaram, Timóteo, a pressão. Pense bem, aqueles homens que andaram conosco, aqueles pregadores, Fígelo e Hermógenes, eles capitularam. Todo mundo virou as costas, a pressão foi demais, até eles, que eram baluartes, não entre nesse mesmo caminho, seja forte. Então ele diz, tu, pois, meu filho, seja forte, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça de Deus não é desculpa para a fraqueza, é para a força. O homem não tem vergonha, sabe, de ser identificado com a verdade que é odiada nesse mundo de Deus, a verdade de Deus que é desprezada no mundo. Ele está dizendo para Timóteo, seja consistente, encha o seu coração da energia que vem do Espírito para nós proclamarmos a verdade, ou seja ousado e corajoso como um homem, não vacile na defesa das verdades e da convicção doutrinária forte. Isso não é fraqueza, isso é força. O que significa ser forte? Bem, o tempo não dá mais para nós falarmos hoje, mas Paulo é um grande professor, e ele quer dar
figuras do que é ser forte, do que é esperado de cada uma daquelas pessoas que dizem que foram regeneradas para viver para Deus. Como Jesus, que contava parábolas, Paulo faz a mesma coisa, ele é um bom mestre. Ele está falando a mente, o discurso de Paulo não é um psicológico, seja forte, tipo, não sabe o que é aquilo, mas fica animado, fica forte durante 2 dias, depois fica fraco. Não, ele está enchendo a mente. Você deve entender o que é um cristão forte. Então Paulo diz assim, no 2, em primeiro lugar, seja um professor da verdade. As coisas que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, forme um ministério comprometido com a verdade aí em Éfeso. Confie a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros, e que também sejam capazes de ensinar. E no versículo 13 e 4 ele diz: suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado. Então a primeira foto que ele dá, figura que ele dá do que é um crente forte, é um professor da verdade inegociável. O segundo é um soldado. Sofra comigo como um bom soldado. Aí ele diz: nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar o que se alistou. 2 Timóteo 2, 3 e 4. Em seguida, no versículo 5, ele usa outra figura: semelhantemente, nenhum atleta é coroado vencedor se não competir com força, segundo as regras. E no versículo 6 ele dá outra figura: o lavrador trabalha arduamente. Então você vê um professor, um soldado, um lavrador, um corredor, um atleta. Não está falando de doença, está falando de fortaleza. Crente é assim. Essas 4 imagens são a imagem do cristão, a imagem que você deve ter no mundo. Esse é o nosso chamado, não a fraqueza, e não só admirar a armadura, a palavra de Deus, a verdade, odiar a heresia. Não, é tomar essa armadura, é fortalecer-se no Senhor e tomar essa armadura. Então depois, não hoje, nós queremos falar sobre todas essas figuras, porque você vê aquela palavra, nós fomos para o Velho Testamento, vai delineando para nós o que é a força espiritual, o que é a batalha espiritual, na qual nós somos chamados. Só a primeira figura que ele deu aqui é essa: seja um professor, em primeiro lugar. Ou seja, e as coisas que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso você deve transmitir a homens fiéis. Ensine a outros essa verdade, essa convicção bíblica inegociável, e que esses homens sejam capazes de ensinar a outros homens. Paulo diz: eu te ensinei, e você vai ter que ensinar a outros, e esses outros vão ter que ensinar a outros. É isso. 4 ações aqui: Paulo ensinando a Timóteo, Timóteo ensinando a outros líderes, que ensinam a outras pessoas, que ensinam a verdade inegociável. Timóteo, você é um professor, a verdade é crucial. Um homem forte é forte na verdade. Seja forte e corajoso. Deus falou para Josué: não se afaste da palavra, nem para a direita nem para a esquerda. É o ensino, Timóteo, que vai construir esta igreja, que faz homens fortes. Você deve ensinar isso. Escolha homens capazes de aprender a verdade e de ensinar a verdade a outros, que vão ensinar a outros. Passe tempo com as escrituras para você ensinar. Algumas pessoas me perguntam assim: pastor, como é que o pastor aprende? O senhor passa muito tempo com a palavra de Deus. Eu aprendo porque eu tenho que ensinar. E antes de ensinar, você tem que conhecer. E uma coisa é você fazer uma devocional. Devocional é você ler um texto, tira ali algumas verdades, mas você não tem que se aprofundar muito, não é? Porque você não tem que ensinar aquilo para ninguém. Mas como você vai ensinar os outros, você tem que saber os detalhes, e alguém ainda pode fazer perguntas. Então você tem que estudar, traz isso. Ser responsável por ensinar traz essa responsabilidade de se aprofundar. Você tem que entender melhor, porque você não tem que só entender, você tem que entender para explicar. Esse é um benefício do ensino. Então ele diz para Timóteo: você é um professor, você tem que aprender. A verdade tem que entrar em você a ponto de você ensinar a outros, e tem que entrar neles a ponto de eles ensinar a outros, e entrar nos outros a ponto de eles poderem ensinar a outros. É isso. Sabe?
Porque alguém vai dizer, eu não entendo, e você tem que explicar. E quando ninguém entende o que você ensina, não é porque você é profundo. Se o que eu ensino a vocês são incapazes de ensinar, não é porque eu sou profundo, é porque eu não sei ensinar. E na maioria das vezes eu não sei explicar uma coisa porque eu não entendi. Porque quando você entende, pode ser a coisa mais complexa do mundo. Se você entendeu, você consegue explicar para uma criança. Se você não consegue, é porque você não entendeu, não é porque você é profundo, é porque você é raso. É muito fácil, sabe, ser difícil de ser entendido pelas pessoas. É só você não entender direito. Quando você entende pouco a palavra de Deus, é difícil as pessoas entenderem o que você explica. Assim, a vantagem do ensino é que obriga nós termos uma clareza para ensinar aos outros. Implica que nós temos que ter uma precisão, nós não podemos dizer, eu acho mais ou menos, porque mais ou menos não é ensinar. Exige precisão, existe força para compreender, para fazer outro também. Em terceiro lugar, exige você estar disposto a dizer o que está errado. Era o que Timóteo tinha que fazer lá em Éfeso. Você expõe a palavra de Deus, é uma pressão. Alguém diz, pastor, por que você estuda muito a palavra de Deus? Eu tenho que pregar pelo menos 2 vezes por semana. Eu não posso chegar no domingo e falar assim, irmãos, desculpa, essa semana foi uma semana difícil. Eu li até alguns textos, mas não entendi direito. E eu vou cantar uns hinos aqui, vou despedir os irmãos, porque eu não tenho nada para dizer aos irmãos hoje. Não posso, mas eu não posso. Eu não posso dizer, o culto foi transferido de domingo para terça-feira, porque eu não conseguia preparar uma palavra para falar para os irmãos. Eu então vou falar qualquer coisa aqui, ou então vou fazer com aquelas pessoas, eu li um texto, esse texto está tão claro, não precisa nem falar nada. Mas não, eu tenho que estar preparado, com força, clareza, convicção. Paulo diz, esse é o primeiro poder, essa é a primeira figura que ele diz, que é um homem forte espiritualmente, ele é capaz de ensinar a palavra de Deus, e deve fazer isso com convicção, força. Você pode dizer para mim, e eu estou de fato encerrando, bem pastor, eu não sou o senhor, e eu não tenho que pregar no domingo, sabe, esse não é meu dom, mas o que a Bíblia diz é o contrário, você tem que ensinar a verdade de Deus a alguém, você deve ser um professor, a igreja é o baluarte da verdade. Você não pode ler sua Bíblia para tentar tirar uma liçãozinha ou outra, você deve ser apto. É por isso que ele falou para Timóteo, Timóteo, ensine a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros, para que esses outros possam ensinar a outros. Comece pela sua família, você tem uma responsabilidade. A força espiritual é uma convicção, exige convicção profunda da verdade, inegociável. Comece com a sua família, porque a outra vantagem, que a força espiritual, que essa primeira figura que Paulo traz, é que quando nós ensinamos a verdade, nós ficamos no comprometimento de viver uma vida digna. Se você é alguém que ensina a verdade aos seus filhos, vocês vão cobrar de você se você agir na sua casa de maneira contrária ao que você está ensinando. Se você é uma pessoa que realmente ensina a verdade de Deus no seu trabalho, você vai ter que viver uma vida digna do que você está ensinando. Você vai ter que ser forte e corajoso para viver a verdade de Deus. É o que Paulo está dizendo, sabe? O que eu tenho para dizer para encerrar, querido, você não é um beco sem saída, você não é o fim da estrada, você não pode ouvir essa verdade no domingo e ela acabar em você. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, o que eu ensinei a você, você é um professor da verdade. A nossa luta, Timóteo, é a luta pela verdade de Deus. Você, Timóteo, não é um beco sem saída, mas você tem sido. A verdade chegou em você e parou. A força espiritual, o homem forte espiritual, ele tem essas convicções, ele não é um beco sem saída. Ele sai daqui no domingo para proclamar a verdade de Deus ao mundo. Ele começa com a sua família, ele começa na igreja, com aqueles que sabem menos e que precisam, no seu emprego. E se ele não fizer isso, ele é covarde, porque ele se torna um beco sem saída. Foi tão bom receber a verdade de Deus, mas você não é um beco sem saída, você não é o fim da estrada, você não está indo para o céu agora, você recebeu a verdade. Ele diz, ensine a homens fiéis, que possam ensinar a outros homens fiéis, que possam ensinar e ensinar. É assim que nós lutamos com a verdade de Deus. Fortalecei-vos no seu, sejam fortes e corajosos. Essa é a primeira figura.
Você não pode dizer nesta noite: pô, pastor, eu entendi essa verdade, agora eu estou pronto para morrer. Não. Se você morrer, tudo bem, vai com Deus. Mas se você não morrer, amanhã quando você acordar, você não é um beco sem saída. Essa verdade que entrou no seu coração tem que continuar fluindo. Tem que continuar fluindo no mundo de enganos. E você vai sentir medo e tentação de não fazer isso. Por quê? Por causa do que pode acontecer, de como as pessoas reagem, de como o mundo vê a verdade. Por isso que Paulo disse para ele: sofra comigo como um bom soldado, seja corajoso, fortifica-te, seja homem. Sabe, você recebeu de uma pessoa, Deus usou um instrumento humano para te equipar, equipe outros. Não é para você ser um beco sem saída. O cristão não é um caminho sem saída, não é um beco sem saída em que a verdade chegou e ficou parada lá, represada, parada. A razão de eu compreender a verdade de Deus é que eu vou estar constantemente ensinando. Isso me abençoa. Se você aprender a verdade de Deus hoje, assim como a palavra de Deus diz, você sabe que você amanhã tem que deixar essa verdade fluir. Isso vai gerar em você uma vida comprometida. Você não pode viver fora daqui de uma maneira que não seja conforme a verdade, porque você tem falado sobre ela, você tem dado razão da sua fé, como Pedro diz, que vocês sejam aptos para dar razão da fé de vocês, da verdade. Sabe, eu sou obrigado a estudar a palavra até que ela se torne o tecido da minha vida, a substância, a minha força. E vocês aprendem para quê? Para fazer a mesma coisa. É o que Paulo está falando para Timóteo: não seja fraco, Deus não nos deu um espírito de timidez. O que você esperava? Nem todos aí em Éfeso gostam do que você prega. Pregue a verdade, a tempo e a fora de tempo, quer gostem, quer não. Pregue, ensine a igreja de Éfeso a ser um tipo de gente que aprenda a verdade e ensine a verdade a outros. Ensine a verdade a outros. Força espiritual, fortalecei-vos no Senhor, ele diz lá em Efésios, a carta para esta igreja, no Senhor e na força do seu poder, para poderem resistir. As minhas convicções são formadas, queridos, na preparação minha para ensinar a vocês, e as convicções que são formadas pela palavra de Deus em vocês devem formar o coração de vocês e torná-los aptos a ensinar a verdade, até que Deus nos chame. Jesus disse: eu vim dar testemunho da verdade. Você também, e eu também. E isso nos protege, porque nós temos que ter uma vida consistente com a verdade que nós ensinamos. Então Paulo diz: eu te ensinei, Timóteo, não abafe o dom que antes eu te ensinei a verdade. Agora você pega essa verdade e ensine a outro, porque senão você está apagando aquilo que o Espírito Santo colocou em você. Seja forte espiritualmente. Essa verdade precisa sair de você para homens capacitados, para que ela vá para outros homens e outros homens e outros homens. E é assim que nós formamos a próxima geração de fiéis, que não são moldados pelo mundo, nem conformados pelo mundo, nem conformam o Evangelho para que o mundo goste deles. Isto é um eco, sabe? Há grandes implicações. E eu espero que seja assim, porque isso é sério. A igreja é chamada para ser forte, se portar varonilmente. Ela não é um hospital, queridos, ela é um exército. Alguém pode dizer: mas no exército tem gente ferida? Tem, no exército tem gente ferida. Aí dentro do exército tem lá um lugarzinho que é o hospital. Mas você vê, o exército não é lugar de gente doente. Tem um lugarzinho lá para na hora que alguém fica doente, ficar lá. Mas imagina, o exército de doente não existe. Exército é de gente saudável, que foi liberta para viver para a glória de Deus, para a glória de Deus. Então veja-se como um professor, Timóteo. É o que Paulo está dizendo para todos nós: você é um professor da verdade. Você tem que passar lá para alguém. Você não é um beco sem saída. Mas aquelas pessoas teriam medo, porque elas vão ser presas, morrer. Você não pode. Isso não significa que você tem que ter o dom da pregação. Só significa que você tem que entender que tu tem a responsabilidade de passar a verdade, de ser um baluarte da verdade, sabe? De construir convicções bíblicas inegociáveis que dirigem a sua vida. A sua vida não é dirigida por sentimentos, nem pelo caminho mais fácil, nem por onde. Não, você tem convicções verdadeiras, você é um professor da verdade. As outras figuras vão deixar para um próximo culto.
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ficar de pé. Under my mercy, come and wait till we are standing face to face. I see no stain on you, my child. You're beautiful to me, so beautiful to me. I see